Olá, eu sou a Lena, sou professora de biologia e hoje vim trazer para vocês que estão em casa nessa quarentena, se preparando para o Enem, uma dica sobre membranas celulares. Então, como já sabemos, todas as células compartilham, têm em comum uma mesma estrutura, que é a membrana plasmática, mas as células eucarióticas apresentam em seu interior um conjunto de organelas, também delimitadas por membranas simples, que tem o mesmo princípio aí, que segue o mesmo princípio da membrana plasmática, com algumas alterações no que diz respeito às proteínas. Então, a membrana plasmática, como a gente conhece, ela tem uma natureza química lipoproteica. O que é isso? É que parte dessa membrana é composta de lipídios, parte dessa membrana é composta por proteínas. Obviamente, existe também aí algumas glicoproteínas e glicolipídios aderidos à membrana, e a gente tem que entender que a membrana ela forma uma barreira, semi-permeável, que permite aí transporte celular, entrada e saída de íons e substâncias de interesse celular. E a gente tem que entender também que esse modelo, que a gente chama de modelo de mosaico fluido, tem esse nome dado à natureza química especificamente do fosfolipídio, que é o lipídio encontrado em maior quantidade nessa membrana. Então, vamos ver um pouquinho sobre ele. Aí a gente está vendo na ilustração um fosfolipídio. Qual é a natureza química, dessa molécula? Ela é uma molécula anfipática. O que isso quer dizer? É que uma parte dela ela é hidrofóbica, ou seja, não tem afinidade com a água, e uma outra parte dessa molécula é hidrofílica. A cabeça dessa molécula do fosfolipídio é hidrofílica e fica em contato com a água. Então, basicamente, a célula ela é o quê? Ela é um espaço, um compartimento que fica envolto por água e que dentro também tem água. Então, essa bicamada lipídica, ela forma essa barreira, porém uma barreira fluida. Esses fosfolipídios, eles têm um deslocamento na bicamada, Então, esses fosfolipídios, eles têm também uma particularidade, onde a cauda, desse fosfolipídio, uma cauda é saturada e a outra tem um ponto de insaturação, que permite aí que um fosfolipídio ao lado do outro tenha um certo espaço. Isso faz com que esse fosfolipídio ele consiga aí ter um deslocamento nessa membrana celular. Isso é muito importante para a fluidez, para manter essa fluidez dessa membrana plasmática. Então, o que a gente vai encontrar também na membrana? Um outro tipo de lipídio, vocês conhecem bastante na alimentação, que é o colesterol. Então, o colesterol é uma molécula menor e fica aí, como vocês estão vendo na ilustração aí em verde, o colesterol ele fica ocupando os espaços entre os fosfolipídios. Isso reduz um pouco a fluidez da membrana. Então, não é de interesse da célula ter uma quantidade muito elevada de colesterol, porque ela perde essa elasticidade. E isso é importante, a fluidez, para quê? Para uma distribuição uniforme das proteínas na hora que essa célula for se dividir. Então, quando ela vai se dividir, é necessário que essas proteínas elas consigam aí migrar para que, quando a célula se divide, as duas células filhas tenham a mesma composição na membrana, a mesma composição química nas suas membranas. Um outro fator interessante é que essa mobilidade, essa fluidez na membrana é interessante para quando a célula ela precisa aumentar o seu volume. Então, quando a célula precisa aumentar o seu volume, como a gente está vendo aqui na ilustração, existe aí ou uma adesão de fosfolipídios para ampliar o tamanho dessa membrana, ou uma retirada. Então, é interessante a gente entender esses movimentos. A membrana ela não é uma barreira impermeável, ela é semi-permeável, porque é necessário que a célula mantenha esses movimentos de transporte. E com relação às proteínas que existem nas membranas, as proteínas servem para adesão, algumas delas servem para sinalização celular, a grande maioria serve para transporte, e a gente tem que entender que cada tipo celular apresenta um conjunto de proteínas em sua membrana, diferente umas das outras, porque cada célula tem a sua função no organismo, então é necessário que exista essa adaptação aí. E aí vamos contextualizar um pouquinho com o coronavírus, Por que a gente fala tanto que é necessário a gente lavar bastante as mãos com água e sabão ou com álcool a 70%, Então aqui eu trouxe um exemplo do vírus da influenza e do vírus do Covid-19, que é o que a gente está vendo bastante falar sobre isso. Particularmente, esses tipos virais, eles têm um envelope, ao redor da sua estrutura, e esse envelope também é lipoproteico, Então, esses spikes que a gente está vendo aí no envelope do vírus, serve para quê? Para que ele consiga entrar na célula, porque a célula tem receptores, as nossas células têm receptores para essas proteínas
que o Covid tem nesse envelope viral. Então, na hora que esse envelope ele entra em contato com esses receptores, é como se a célula abrisse portas para que ele penetrasse. E quando a gente usa água e sabão, né, o sabão consegue romper essa barreira. Por quê? Porque o sabão também tem origem lipídica, então são moléculas apolares, assim como o fosfolipídio. E aí, rompendo esse envelope, né, desfaz essa capa onde existem as proteínas que servem para esse vírus aderir nas membranas das nossas células. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão, porque isso pode vir a cair numa prova de Enem. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Se protejam, fiquem em casa, lavem bastante as mãos e busquem informação em fontes corretas. Até a próxima!